Aqui conosco, Lucas, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, pessoal, bom dia a todos que estão assistindo. É um prazer estar participando do programa mais uma vez. A gente que agradece seu tempo aqui, Lucas. E já queria começar falando contigo, né? Tava até dando uma olhada no gráfico aqui, 2 pregões apenas no negativo, a bolsa nesse mês de agosto, subindo aí praticamente 10%, chegando aos 113 mil pontos, embora nos últimos pregões acabou perdendo um pouco de todo aquele ímpeto, aquele fôlego do começo do mês, mas mesmo assim mantendo esse patamar positivo. Como que você está vendo essa movimentação, esse fluxo de estrangeiro voltando para o Brasil, as empresas, né, também nesse fim de temporada de resultado ajudando a dar uma sustentada nessa bolsa? Como que você vê todo esse cenário para o nosso mercado, Lucas? Eu vejo ainda que o cenário está, de certo modo, um pouco conturbado, né? O mercado está tentando digerir tudo o que tem acontecido, principalmente agora nessa semana que a gente teve a ata do Fed, né, com as principais informações com relação à política monetária. E, tem as tensões geopolíticas, né, Rússia versus a Europa Ocidental, China versus Estados Unidos, a inflação que bate recorde em diversos países, esse aperto monetário que traz um aumento de risco também de recessão global. Então, a gente estava vindo de meses muito negativos para as bolsas, para os ativos de risco, né, de modo geral. O pessimismo estava bem elevado. Então, além dessa queda, né, das bolsas que a gente vinha ao longo do ano, a gente teve um deslocamento para cima, né, das curvas de juros, da curva de juros americana, da curva de juros brasileira também. Mas parece que esse pessimismo ficou um pouco para trás. A gente teve uma certa melhora, como você mencionou, né, as bolsas voltaram a subir relativamente bem. Só que agora o mercado ainda está tentando entender quais são os próximos passos, principalmente em termos de política monetária do Fed. Nessa ata, o Fed deixou em aberto a possibilidade de subir menos os juros, né? Porque antes estava praticamente dado 75 pontos base. E agora já se fala em um aumento talvez de 50 pontos base, embora alguns integrantes do Fed ainda estejam querendo um aumento mais elevado para tentar controlar essa inflação. Só que o Fed ele também está de olho nos indicadores de atividade econômica, né? Porque a gente está vendo a parte de consumo nos Estados Unidos muito forte, o mercado de trabalho também ele está batendo níveis recordes nos Estados Unidos, né? Então isso mostra uma certa resiliência da economia americana, só que, ao mesmo tempo, eles precisam também tomar cuidado com essa inflação. Por isso que está tão difícil fazer alguma previsão, e é por isso também que surgem tantas oportunidades nos ativos, que é justamente essas distorções de visões e pensamentos que geram essas diferenciações, né? Mas a gente teve uma melhora da inflação, né, o que fez o mercado se animar um pouquinho mais com relação a essa redução dos juros que eu mencionei. O CPI americano, que é o indicador de inflação ao consumidor, ele veio em 0%, né? Então mostrou estabilidade no mês passado, em julho. As expectativas, se não me engano, eram 0,2%, não lembro agora, mas tanto gasolina quanto energia tiveram quedas significativas, né? Principalmente a gasolina, que caiu 7,7%. A energia tinha caído por volta de 5%, se eu não me engano também, acho que era alguma coisa assim, 4,5%, não lembro. E em 12 meses a inflação já deu uma recuada, ela está agora em 8,5%, então foi um resultado assim relativamente melhor do que se esperava. E a gasolina era algo que estava pesando bastante, né, no bolso do consumidor americano, não só do americano, né, porque o petróleo ele tinha atingido um preço muito alto, e agora inclusive ele recuou para baixo dos $100, o petróleo Brent, né. Então, por mais que tenha essa inflação persistente e que deve se manter em nível elevado por um tempo ainda considerável, a expectativa é de uma certa estabilização e de uma melhora gradual
a partir de agora, né, daqui para frente, né? Então, isso pode significar, de fato, juros americanos subindo menos. Isso seria benéfico para o Brasil, né, de modo geral, para países emergentes, que isso traz um alívio, traz um otimismo maior, e também para os ativos de risco de modo geral, né? É que aqui no Brasil a gente ainda tem todas as questões internas nossas que acabam atrapalhando bastante, né? Como o aumento do risco fiscal, com a discussão da PEC dos benefícios e a extrapolação do teto de gastos. E também tem as questões lá de fora, que é todas essas tensões geopolíticas, que vira e mexe aparece algum fator novo que gera um ruído, né? Então, acho que a gente tem que sempre estar atento ao noticiário e acompanhar tudo. Mesmo estando atento, aí você acha que consegue ter uma previsibilidade? Seria esse otimismo aí um voo de galinha ou veio para ficar aí para os próximos dias? Bom, se é algo pontual, assim, algo momentâneo, eu não sei dizer, assim, é bem difícil a gente prever. Mas que as condições macroeconômicas hoje, elas estão, de certo modo, favorável para se investir, para ter uma exposição ao mercado de renda variável brasileiro, por exemplo, isso eu acredito de fato que sim, porque os níveis hoje de preço, por conta de todas as questões que a gente tem passado, né, no Brasil, que vem desde lá do ano passado, todas as incertezas, né? Na metade de 2021, a gente começou a ver no segundo semestre ali, a gente começou a ver uma queda muito grande, né, dos ativos brasileiros, e a gente, naquela época, a gente estava discutindo sobre crise hídrica, sobre os efeitos ainda da pandemia, né, os desajustes nas cadeias de suprimento. E agora a gente tem novas discussões, a guerra da Rússia e Ucrânia, novos lockdowns na China, isso tudo tem impactado de certo modo, o que fez todos os ativos brasileiros, praticamente tirando as commodities, né, que foram os beneficiados, eles praticamente caíram todos, e tem muita coisa boa aí que caiu por estar dentro do mesmo barco, né, e tava todo mundo ali junto nesse risco gigantesco chamado Brasil, e eles acabaram sendo prejudicados e muitos ativos estavam sendo negociados a múltiplos baratos, a preços bem interessantes, né, atrativos. Então, se você levar esse ponto em consideração, essa questão do retorno que se pode ter, dado o risco que se está correndo de investir nesse ativo, nesses ativos, né, se for bem filtrado no caso, considerando o longo prazo, dificilmente você estaria fazendo um mau negócio hoje. O interessante é sempre a gente fazer uma diversificação também, né, de portfólio, pensar que tem outras oportunidades, inclusive aqui no Brasil a renda fixa acaba sendo muito atrativa, a gente tem um diferencial de juros muito grande, né, tanto é que foi um dos motivos que puxou essa parte de investidor estrangeiro também, né, que deu um certo alívio para o câmbio. Então, o juros real muito alto nosso. Então, a gente tem condições de montar um portfólio que, em termos de risco e retorno, ele é relativamente interessante hoje, e tentando aproveitar essas oportunidades que ainda existem na Bolsa, principalmente na Bolsa brasileira. Ô Lucas, queria voltar até um pouquinho, né, naquela primeira resposta lá, você falando sobre os juros do Fed, e até citou a questão da ata. A ata acabou não pegando, né, os últimos dados de inflação, né, o CPI, o PPI, justamente porque a decisão foi tomada anteriormente à publicação desses dados. E nessa semana mesmo, até hoje, já tem dirigente do Fed falando que vai ter que levar o juro até a inflação voltar para a meta de 2%. A gente sabe que a inflação lá nos Estados Unidos está próximo de 8%, 9%, bastante acima dessa meta, e todo mundo também já está de olho na declaração do Powell que vai acontecer na semana que vem lá em Jackson Hole. Essa perspectiva, né, de fazer a inflação baixar até a meta de 2%, talvez não se concretize neste ano, nem no ano que vem, porque são decisões que acabam demorando um tempo para fazerem
efeito, além, obviamente, de todo esse choque de energia que a gente está vendo, né? Petróleo bastante em alta por conta de toda essa situação da guerra lá na Rússia e Ucrânia, né? Essa questão de oferta também, Estados Unidos liberando estoques, enfim. A minha pergunta para você é que tipo de impacto, que tipo de reflexo negativo pode ter no mercado se baterem um martelo que a inflação vai ter que voltar para a meta, que o juro vai ter que subir até a inflação voltar para a meta. O mercado pode ficar mais volátil e também mais receoso com essa perspectiva, não só aqui, né, mas no mundo inteiro. A gente pode ter ainda mais consequências no mercado nesse sentido, Lucas? Sim, se acontecer isso, do Fed simplesmente falar, pô, a gente deve aumentar ainda mais esse aperto monetário, né? Tem que ser mais intenso para poder trazer, de fato, a inflação para a meta. Aí sim, isso traz um impacto muito grande, porque os juros está totalmente atrelado à atividade econômica. Quando você sobe bastante os juros, você tende a ter um reflexo negativo na atividade, no consumo, nos ativos, de modo geral, né? Então, o impacto seria muito grande, sim, se tivesse esse tom um pouco mais agressivo, né? Hoje até não está... Hoje está até relativamente... Eu vejo assim um tom tranquilo, né? O Powell tinha deixado em aberto essa questão, né? Que eu falei de se vai suavizar esse aumento de juros ou se vai manter nesse ritmo de 75 pontos base. Mas eu acho que assim não vai ser necessário aumentar bastante os juros, eu acredito, porque a gente tem o que você falou, que são efeitos relativamente pontuais que estão impactando na inflação e que não necessariamente a subida de juros consiga, de fato, controlar isso. Os juros, ele acaba impactando mais a questão da inflação da parte do ponto de vista da demanda, né, do ponto de vista do consumo, do que essas coisas de desarranjos e distorções que a gente está vendo no lado da oferta, com a gasolina, com o petróleo, né, no caso, ou energia na Europa, né, que, por exemplo, o gás natural, que lá também, depois da guerra na Ucrânia, explodiu, e com as ameaças do Putin frente às sanções da Europa Ocidental, isso também acabou piorando a situação para eles em termos de inflação. Mas é uma medida que tem que ser feita, né? O Banco Central ele usa isso como artifício para tentar controlar a inflação. Ele traz prejuízo nessa questão econômica, e traz prejuízo também na questão fiscal dos países de modo geral, porque se o Fed ele comanda a política monetária global, então tudo que ele decidir, praticamente todos os outros países precisam seguir a linha, né? Porque senão acontece exatamente o que a gente viu lá na Europa, né? Que o Banco Central Europeu ficou segurando os juros ali ainda em patamar de negativo e zero, enquanto o Fed estava subindo os juros. O que aconteceu foi o euro se depreciando bastante em relação ao dólar e chegou a bater paridade 1 para 1, né? Então, mas nessa subida de juros do Fed, uma subida mais agressiva tende a impactar muito países emergentes, por conta que realmente o investidor estrangeiro ele não gosta de incerteza, ele não gosta de ter receio das coisas, não só investidor estrangeiro, mas investidor de modo geral, né? Então, um movimento de alta nos juros lá fora, isso impacta em gente levando dinheiro para lá, vai dinheiro para os Estados Unidos, investir com segurança, ficar ali mais tranquilo enquanto a economia global desacelera, e estamos caminhando aí para uma possível recessão global também, né? Então, países emergentes como o Brasil tendem a se prejudicar nesse aspecto. Isso traz uma volatilidade para o câmbio, e se o câmbio eleva, por exemplo, isso traz um problema de inflação, porque também as coisas são... tudo interligado ali, né? Juros, inflação, câmbio, um acaba meio que impactando o outro, e é por isso que é tão importante, e todo mundo está de olho nesse parecer dos integrantes do Fed, né? Porque é literalmente o que dita o ritmo do mundo. Uhum. Mas ainda a gente viu, o Felipe trouxe agora há pouco, um número forte aí de capital estrangeiro na Bolsa, né?
Como é que você enxerga esse movimento? Por conta das commodities, o nosso cenário de recuperação aí, que estamos melhores que no mundo. Como é que você vê essa forte entrada de gringo na Bolsa? Bom, a gente teve uma entrada forte desde o começo do ano. No começo do ano, aliás, a gente estava com uma entrada muito forte de capital estrangeiro, né, um fluxo muito bom, por conta dessa questão do diferencial de juros que eu falei, né, a Selic e o juro real brasileiro num patamar muito alto com relação aos países desenvolvidos, isso acaba atraindo dinheiro. A gente tem essa questão que eu mencionei também de todos os impactos internos brasileiros que trouxeram uma redução dos preços dos ativos brasileiros. Então, as ações brasileiras, de modo geral, não estou falando todas, mas de modo geral estão a preços relativamente descontados. E tem também essa questão que você mencionou da elevação das commodities, que também foi outro fator que trouxe esse dinheiro para cá, né? Então, o conflito da Rússia e Ucrânia acabou gerando até um certo benefício, digamos assim, para o Brasil nesse aspecto, né? Só que, como eu falei, temos a questão dos riscos fiscais, os problemas para o Brasil, mas, de certo modo, né, esses riscos fiscais trouxeram essa oscilação que eu mencionei, né, que a gente acabou vendo depois de um certo recuo, o investimento estrangeiro saindo, e agora parece que está voltando de novo. E está voltando por conta também que a economia brasileira, de certo modo, ela está resiliente ali, né? Tipo, o país ele está relativamente melhor. A gente viu os últimos indicadores, as projeções estão aumentando, né, para o PIB brasileiro. A gente teve, por exemplo, a questão do IPCA, que veio em deflação, né, de 0,68%, por conta da redução dos tributos e da queda dos preços das commodities recentemente. Então, isso acabou favorecendo também as perspectivas inflacionárias. Então, tem esses pontos, o mercado de trabalho também segue relativamente aquecido. A gente teve vários meses consecutivos aí da taxa de desemprego vindo melhor do que das expectativas dos analistas e economia de modo geral. Então, o Brasil está relativamente melhor. Isso não significa que as coisas estão boas, tá? A gente vai ter ruídos políticos ainda pela frente, a gente está entrando num período de turbulência de eleições que já está batendo na nossa porta, mas é aquilo que eu falei, se você pensar a longo prazo, o momento é favorável para o Brasil e as empresas, considerando esses fundamentos, elas estão em patamares interessantes que pode atrair também esse investimento estrangeiro para se manter aqui, mas é sempre assim, né? Tem os dois lados da moeda, mas em resumo, acho que é isso. Não significa que as coisas estão muito boas para o Brasil e nem que eu sou um otimista que está projetando um futuro maravilhoso para o país, né? Mas o que eu estou dizendo é que com os níveis de preço atual dos ativos, faz sentido sim o investidor olhar com mais carinho para a nossa bolsa, porque se fizer um bom trabalho um estudo e um bom trabalho de filtragem de ativos, você consegue encontrar coisas muito boas. E eu, como um gestor de um fundo de investimento, né, da GCB Capital, esse é o trabalho que a gente tem que fazer, né? Ô Lucas, só para a gente encerrar aqui, a gente estava falando sobre reflexos, principalmente por conta da política monetária lá nos Estados Unidos, mas a gente sabe também que o Brasil acaba dependendo bastante, né? A pujança, né, do Brasil acaba dependendo bastante da China, né? E essa desaceleração do país economicamente, né, provavelmente não vai entregar o crescimento esperado ali de 5%, vai ficar algo próximo entre 2% e 3% nesse ano. E aí com lockdown, e aí com minério de ferro caindo, com, né, essas questões de demanda também de energia, menos importação de produto brasileiro, o Brasil também tem que acender um sinal de alerta por conta dessa desaceleração da China e como, né, a gente pode tentar se esquivar um pouco desse problema, né, desse risco que acaba se apresentando.
Nossa, o caso da China é algo realmente impressionante e qualquer problema na China, na verdade, é tipo um problema para o mundo inteiro, né? Eles não tem o que fazer porque eles são muito representativos economicamente global, né? Não é só questão de ser o principal parceiro econômico do Brasil, por exemplo, eles são o principal parceiro econômico de muitos. Você falou do minério de ferro, eles são os principais importadores de minério de ferro, né, porque eles são os principais produtores de aço, né, que vendem minério de ferro, e o aço ele é utilizado em questões de infraestrutura, no setor imobiliário, né, na parte de construção civil, e isso foi o que estava sendo o carro-chefe ali da China nessa expansão que eles tiveram ao longo das últimas 2 décadas, né, e foi uma questão de crédito facilitado, né, isso acabou desenvolvendo de uma maneira muito rápida, né? Foi um crescimento assim assustador e o setor imobiliário ele chegou a bater ali 25% do PIB, mas agora os dados mostram que a China realmente está desacelerando, só que o Partido Comunista Chinês ele vai fazer de tudo possível para tentar que seja pelo menos uma desaceleração tranquila, porque a bolha de crédito foi tão grande, foi uma expansão tão inacreditável, tão fora da realidade assim, que agora está batendo na porta os problemas com relação a isso e o governo precisa de algum modo de tentar mitigar essas questões e tentar fazer com que essa seja uma desaceleração mais suave, né? Mas eles já prometeram incentivos à economia, coisa que parece coisa de doido, né? Mas eles abaixaram os juros, inclusive o mundo inteiro estava falando de subir juros, estava subindo juros, e eles estão indo na contramão do mundo, baixando juros, incentivando a economia, fazendo políticas pró-crescimento ainda, e isso só vai elevando essa bola de neve. Se algum momento vai estourar isso e virar uma coisa, eu não faço a menor ideia também, eu não estou prevendo nada aqui, mas que a situação está complexa e muito realmente complicada para o partido chinês que está no governo, isso de fato está, né? E a gente tem que ficar de olho na todas essas medidas que são adotadas pelo Xi Jinping e todas as implicações disso perante o mundo, porque realmente o Brasil ele seria bem impactado por conta de toda essa questão que você mencionou, de realmente a China é nosso principal parceiro econômico, mas não só o Brasil seria impactado, né? Seria praticamente o mundo inteiro de modo geral que cresceria menos, a não ser que surja uma China 2.0, talvez uma Índia subindo da mesma forma que a China cresceu nos últimos anos. Aí já também não dá para falar. Boa. Valeu então, Lucas. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Ótimo dia, ótima sexta. Bom fim de semana para você. Até uma próxima. Muito obrigado para vocês também. Foi um prazer, viu? Obrigado. Obrigada. Um abraço.